Olá pessoal, tudo bem? Leandro aqui falando. Eu gostaria de mostrar para vocês o que tem dentro dessa caixa. O material que tem aqui dentro, ele foi me dado pelo meu avô. Ele me deu alguns anos atrás e eu guardei. E agora chegou um momento que eu decidi reorganizar tudo isso. Então eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Como vocês podem ver, aqui nós temos algumas moedas antigas, e eu separei, fiz uma pré-catalogação delas, porque são muitas moedas. Isso aqui é só uma parte do que ele me deu. Tem ainda mais algumas, mas essas aqui é as que já estão pré-catalogadas. Então o que eu fiz? Eu fiz esses envelopinhos para poder separar e começar a organização. Então eu separei por período, separei por ano, por sistema monetário, né, que no Brasil muitas vezes foi trocado o plano monetário, principalmente aí na época da hiperinflação, né, dos anos 70 até os anos 90. Então isso aqui eu ganhei do meu avô e eu decidi fazer uma organização. Então eu organizei nesses envelopinhos assim, colocando, por exemplo, 50 centavos de cruzeiro de 1945, Getúlio Vargas. Então, só lembrando que o meu avô, ele não era um colecionador. Ele usava isso aqui no meio circulante. Ele comprava as coisas e recebia de troco, enfim. E sempre sobrava alguma coisa, né? E aí ele, quando trocava os planos monetários, acabava ficando, porque as moedas perdiam o valor de circulação, mas elas permanecem com um valor histórico. Então, aqui eu tenho também algumas da época dos réis. E por que eu decidi fazer isso? Porque o meu avô não era um colecionador, mas eu pretendo ser um colecionador. Então isso aqui está sendo para registrar o início da coleção. Então o que eu fiz em primeiro lugar? Nós temos que começar de um ponto, né? Quando a gente recebe algumas moedas dentro de uma caixa, o que a gente tem que fazer? Tem que organizar. Então eu organizei dessa maneira. E aqui eu estou fazendo o registro para poder mostrar para a família e para poder ter um histórico também. Então eu sempre achei isso muito interessante. Por exemplo, olha só como que eu fiz. Vou dar um exemplo aqui. 400 réis de 1922, Brasil República, da série de 1918 até 1935, que é o período que foi cunhada essas moedas aqui. Então a gente para pensar, eu fico imaginando o meu avô comprando com essas moedas, o pessoal da época utilizando, né, como nós utilizamos hoje, a moeda do real. Olha só, eles usavam essas moedas aqui na época. Então eu organizei dessa maneira. Deixa eu focar aqui um pouquinho. Essa aqui é 400 réis, de 1922. Então cada envelopinho desse eu organizei para ter uma prévia, para ter um início. E eu tenho aprendido muita coisa. Nós aprendemos muito com o ramo da numismática, que é o estudo, né, do dinheiro, das moedas
do sistema monetário. E isso aí agrega muito valor ao nosso conhecimento. Por exemplo, aqui, olha só. Aqui eu tenho também, essa série aqui também é dos réis, só como exemplo, olha só. 500 réis de 1936. Brasil, Regente Feijó, da série de 36 a 38. Né? Vamos ver outro exemplo aqui. Interessante. Olha só. 500 réis, 1939, do Machado de Assis. Então são muitas coisas interessantes que a gente vai aprendendo. Então eu separei tudo dessa maneira. Ó, 200 réis de 1922, da República. 200 réis de 1921. 400 réis de 1932. Então tem muita coisa legal. Essa aqui, vamos ver. 200 réis de 1937, Barão de Mauá. Então isso é muito legal. Aqui tem algumas cédulas também, que eu acho muito interessante, muito bonitas. Inclusive ali tem o gaúcho, né? O gaúcho, figura típica, e essa nota marcou história no Brasil. E essa caixinha aqui, eu separei as moedas internacionais que ele tinha, porque o meu avô não era um colecionador. Ele guardava e, como a nossa descendência é alemã, ele tinha conhecidos na Alemanha também. Então, ele chegou a ganhar algumas moedas do exterior. Então, essa aqui são 2 marcos alemães de 1971. Deixa eu até mostrar aqui. Eu vou abrir para vocês verem. 1971. 2 marcos alemães. Então, o meu objetivo é organizar essa coleção e colocar nos álbuns, explicar direitinho sobre cada período, sobre cada moeda, para ficar o aprendizado, né? Olha só, aqui tem mais uma, ó, estrangeira, 1 peso argentino de 1959. Porque nesses envelopinhos, que foi a primeira catalogação que eu fiz, não tem como a gente ver as moedas. Ela fica bem armazenada, bonitinha, protegida, só que não tem como visualizar a moeda, que é o interessante, né? A visualização da moeda. Então eu vou estar organizando isso aí com calma, tudo no seu tempo, por período, e eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para poder registrar o início e mostrar depois como vai ficando toda essa coleção, que ela com certeza vai crescer e vai evoluir. Então esse aqui é o primeiro registro. Quem quiser acompanhar a evolução de toda essa história, é só acompanhar os próximos vídeos. Aqui também tem mais algumas, olha só. Mais algumas que estão separadas aqui, nessa caixinha aqui. Tem mais algumas outras que estão num outro lugar, que já são parte da família do Real, primeira e segunda família do Real. E é isso é história, né? É a história, é um aprendizado que fica, é cultura. E com certeza nós aprendemos muito com esse assunto. Quem gosta desse assunto, com certeza tem muita experiência para poder passar, para poder ensinar para as futuras gerações. Né? Então, olha só, mais uma visualizada aqui no material que eu já tenho pré-catalogado. É dessa maneira, olha só. Aqui, um cruzeiro de 1947 do Brasil República.
E assim eu fui fazendo todas elas. Algumas tem mais que uma moeda dentro, mas quando eu colocar no álbum, eu vou estar separando direitinho por ano, né? Então olha só, 50 cruzeiros de 1955, presidente Dutra. Então nós paramos para pensar assim, poxa, o presidente Dutra, quem foi? Dá para aprender sobre a política, dá para aprender sobre a história, dá para aprender sobre a natureza, sobre a fauna, que tem muitos elementos da fauna, da natureza, nas cédulas e nas moedas. Então, cada moeda tem uma história única e deixa um ensinamento muito precioso. Então, quem quiser acompanhar aí a sequência dessa história, é só seguir nos próximos vídeos. Então, eu vou encerrar o vídeo mostrando aqui uma moeda da Alemanha, que eu vou contar a história dela depois também. Olha só. Essa aqui, ó. Meu objetivo é contar a história das moedas. Então essa aqui o meu avô ganhou de uma visita que ele recebeu da Alemanha. Tanto é que até está escrito aqui, ó, Volksbank, que significa o Banco do Povo. Então, com essa moeda aqui, eu encerro esse vídeo. Quem quiser acompanhar a evolução e a história dessa coleção, é só nos seguir nos próximos vídeos. Um abraço para vocês e até a próxima.